Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Saudações, meus queridos e queridas. O episódio de hoje de Somos Todos Mestres vai responder a pergunta do querido Sérgio Abreu. Ele enviou o seguinte comentário para nós. Olá, primeiramente gostaria de agradecer pela iniciativa de vocês, por tudo que compartilham e ensinam na web. Descobri o canal da Cris recentemente e aqui estou. Gratidão mais uma vez. Gostaria de pedir, ou melhor, sugerir que vocês falassem sobre meditação, sobre como foi o começo para vocês, com quais práticas vocês começaram, o que sentiram, como é a meditação para vocês hoje. Como eu estou começando nessa jornada de autoconhecimento, gostaria de ouvir a experiência de vocês. Gratidão. Nossa, me emocionou aqui esse comentário dele, tocou profundamente. E eu gostaria que a Joyce ou a Érica comentassem agora sobre essa meditação. O que foi para vocês? Bom, o início para mim da meditação, eu digo que ele foi ao mesmo tempo que tortuoso, ele também foi motivador. Por quê? Porque eu iniciei a meditação por conta de uma forte crise de ansiedade que eu estava passando. Estava com uma ansiedade muito profunda. E nessa época, eu estava buscando, de todas as formas, não ter mais aquilo, não sentir mais aquilo. Eu estava buscando de todas as formas me curar, realmente curar não só meu corpo físico, mas meu corpo emocional, principalmente, que era de onde surgia toda aquela sensação, né? E aí, todos os lugares falavam da meditação. E foi quando eu comecei a procurar a meditação. E falo que foi tortuoso, mas também foi muito motivador, porque a ansiedade é algo que realmente não é nada satisfatório, mas era algo que me motivava muito todos os dias para sentar e meditar. Por quê? Porque eu sentia claramente que eu estava tendo resultados com a meditação, que eu estava ficando cada dia mais calma, cada dia eu estava respirando melhor. Uma coisa que eu sentia muito quando eu ficava muito ansiosa, a minha respiração, era como se eu não conseguisse respirar fundo. Era como se eu tentasse respirar fundo e o ar não preenchesse todo o pulmão. E eu sentia que cada dia que eu sentava para meditar, e eu fui aumentando aos pouquinhos, eu comecei primeiro com 2 minutos, depois passei para 4 minutos, depois 5, depois 7, depois 10. E cada dia que eu ia aumentando, eu sentia claramente como aquilo estava melhorando. Teve um dia, gente, que eu senti a minha garganta, eu focava muito na respiração. Ele pergunta quais práticas vocês começaram. Eu comecei com a mindfulness, que você foca na sua respiração. Caso apareçam pensamentos, você os acolhe, observa o que é e deixa ele passar. Não dá ênfase ao pensamento e volta a focar na respiração. E teve um dia que eu estava focada na respiração e eu respirava fundo e soltava, respirava e soltava. Eu senti como se tivesse aberto a minha glote aqui, o meu canal, porque parecia realmente que estava fechado. Sabe quando parece que, quando você sente um nó na garganta de vontade de chorar, sabe? Uhum. Eu parecia que eu estava com aquele nó assim na garganta, e naquele dia eu estava tão focada na respiração, mas tão focada que foi como se tivesse aberto assim. Foi incrível, incrível. Eu lembro como se fosse ontem aquele dia, e na hora aquilo me chamou muita atenção. E daquele dia para frente a questão da respiração começou a melhorar cada vez mais. E
Então, meu início foi esse. Que legal. Eu, compartilhando, né, também, na verdade, eu sempre fui muito introspectiva, isso desde criança. Sempre fui muito quieta, muito observadora, sempre foi uma característica minha. E hoje eu percebo que, quando eu era pequena, eu contemplava muito as coisas, principalmente quando os meus pais levavam a gente para acampar, a gente tinha muito contato com a natureza, levava para parques, e eu sentava do nada, ninguém me falava, eu sentava e ficava olhando, eu ficava admirando a natureza, olhava para as árvores. Então eu sempre tive essa coisa do contemplar, que para mim já é um início meditativo, você está ali com você mesmo e você está contemplando. Então pode ser até uma dica para quem ainda não consegue meditar, né, sentar para quietinho e meditar, talvez a contemplação seja um começo, né? Para mim foi indo assim, foi desde de pequena com isso. E quando eu comecei a estudar mais sobre espiritualidade, que foi na minha adolescência, eu descobri os mantras. Então, intuitivamente, eu não tinha lido nenhuma técnica. Eu sentava, né, fechava os olhos e começava a mantrar, só que vocalizando mesmo. Eu gosto de vocalizar. Aí, quando eu passei pelo meu despertar espiritual, que foi em 2012, que eu realmente entrei na minha espiritualidade, entrei né, no meu interior mesmo, comecei a me descobrir como eu sou de verdade, né? Aí que eu comecei a ter mais contato com técnicas meditativas e tudo mais. Tem muitas técnicas, acho que é por isso que as pessoas ficam um pouco confusas, né? Nossa, qual que eu faço? Qual que é melhor? Eu acho que assim, primeiro é a gente seguir a nossa intuição, né? Se você gostou daquilo, então faz. E outra coisa também é começar de uma forma simples. A técnica que a Érica começou, que é a Mindfulness, para mim também, eu não sabia nem que era esse o nome, mas eu comecei assim também. Eu sentava e eu prestava atenção na minha respiração. Por quê? É mais fácil a gente conseguir focar e deixar a mente vazia. Né? Porque assim, a meditação é deixar a mente vazia. Então é difícil para nós, para todos, porque a gente está sempre com a mente muito ativa. Sempre pensando em muitas coisas, e ainda mais agora, que é a era da informação digital, então é muita coisa passando pela cabeça. E é difícil parar, né, e esvaziar. Então, quando você foca em alguma coisa, nesse caso a respiração, você esvazia sem querer, sem nem mesmo perceber. Você está só ali na respiração. Então, é uma ótima técnica meditativa. Eu sempre faço assim, eu não faço outra, a não ser com os mantras, né, como eu disse. Fora o mantra, é a respiração. Eu presto atenção na minha respiração. E já tive também experiências muito profundas com somente a respiração. Para mim foi engraçado como a meditação entrou na minha vida, porque não foi nada planejado, eu nunca busquei expandir minha consciência, eu estava bem longe desse estilo de vida, e foi mais de 15 anos atrás. A nutricionista me recomendou fazer yoga, porque ela disse, você tem que fazer um tipo de exercício e que você não emagreça. E lá fui eu para a aula de yoga, que era da amiga dela, eu morava no interior de Goiás, e tô lá, me apaixonei pelo yoga e adorei, ainda mais que eu tinha muita flexibilidade e força, e fui pegando o jeito muito rápido, e no final da aula a professora sempre fazia uma breve meditação e relaxamento, né? E eu adorei aquilo tudo e mergulhei tão fundo, que eu tinha essa característica de ir muito fundo, assim, querer degustar, aprender tudo num curto tempo. E aí eu comprei um monte de DVD sobre aulas de yoga, e nesses DVDs vieram meditação junto, e eu comecei a fazer. Só que no começo era muito frustrante, porque se não tivesse o professor guiando ali o passo a passo, dizendo cada detalhe que eu devia fazer, eu não conseguia. E as pessoas diziam, você tem que esvaziar a mente, tudo que eu procurava de pesquisa dizia, tem que esvaziar a mente, e eu dizia, mas como? Não está funcionando isso? E eu fiquei um bom tempo sem meditar, depois eu parei, e as coisas foram acontecendo. Aí quando eu estava mais pronta e aberta para esses assuntos todos de expansão da consciência, que eu voltei a pesquisar sobre várias técnicas de meditação, e aí eu fui combinando um pouco dessa, um pouco daquela, e eu fui achando a minha maneira, que servia bastante para mim, e
E hoje eu medito assim, que é difícil até de sair. Às vezes eu tô já 1 hora meditando e pego o embalo e é difícil de voltar. E eu tenho que ir lá pro jardim botar o pé no chão. Foi uma experiência com a meditação e essa que está sendo agora. É uma coisa que eu falo muito até pro pessoal lá no canal, eu acho que seria até uma dica aqui pro pessoal que tá ouvindo, é começar aos poucos. Eu acho que isso é o principal. Para mim foi assim também, porque eu vejo que tem muita gente que me pergunta, poxa, Joyce, eu não consigo ficar meia hora meditando, eu não tenho paciência para isso, eu não consigo ter concentração. Então o que eu falo é que comece aos poucos, né? Faz 5 minutinhos. Aí você vai sentindo à vontade, aí vai para 10. Não fica nem preocupado com o tempo, né? Sim. Faz quanto você consegue fazer. Se você achou que, né, você ficou ali um tempinho, daqui a pouco você não, tá bom, não tô conseguindo mais. Aí você vê quanto tempo você ficou. Aí você entendeu que o teu limite por enquanto seriam, né, o que marcou ali, 5 minutos. Vamos dar um exemplo. Da próxima vez, né, você vai tentando um pouquinho mais, mas vai assim, natural, não fica pondo prazo, não fica pondo tempo, porque aí você perde o foco, né? Você tá ali tentando exatamente, só que você tá pensando, quanto tempo será que já foi? Quanto tempo será que já foi? Não tá meditando, né? Nunca vai conseguir ter o resultado. Então, que começa aos pouquinhos, aí vai indo, naturalmente, a gente vai se acostumando a esse estado de vazio mental e a gente vai aumentando, né? Acaba se tornando um hábito, uma coisa natural. Então, acho que essa é uma dica legal pro pessoal que tá começando. Sim, sim. E depois de um tempo, você nem nota mais quanto tempo você tá ali. Você acha que passou, sei lá, 5 minutos, 8 minutos. Quando você vai olhar, passou 25 minutos. É, verdade. Então, depois de um tempo, assim, você não, começa a não... Comigo, sinceramente, não fluía muito quando eu fazia dessa forma, deixar aberto. Porque quando eu deixava aberto, no início, eu deixava aberto e eu ficava 30 segundos e eu achava que tinha ficado 5 minutos. Porque nesses 30 segundos eram tantos pensamentos, mas tantos pensamentos que passavam, e eu tentando não pensar em nada, que eu ficava, bom, já tenho 5 minutos que eu tô aqui, né? E quando eu ia ver, tinha 1 minuto e 10 segundos. Então eu falei, não, gente, 2 minutos é pouco tempo. Aí eu comecei com 2 minutos, e aí o que eu fazia? Eu colocava o relógio para despertar com 2 minutos, e ficava assim, não vou me preocupar com o relógio, vou ficar aqui 2 minutos e ponto. Nesses 2 minutos eu vou tentar o tempo todo pensar somente, prestar atenção somente na minha respiração. Aí eu começava a aumentar o tempo a partir do momento que 2 minutos começava a ser fácil passar por 2 minutos. Porque no início não é fácil. Fácil, entre aspas, né? No início, você acha que o tempo não passa. Você acha que aqueles 2 minutos tem 20. É verdade. E depois de um tempo, você fica assim, pô, mas já passou? Já passou 2 minutos? E aí era quando eu sentia que eu já podia aumentar. Eu falava, não, então, se 2 minutos já tá tranquilo, tá passando rápido, vou aumentar então. Vou colocar 3 ou 4. E aí eu me recordo que eu fiz isso até 10 minutos. Aí de 10 minutos eu parei de colocar relógio e falei, não, agora 10 minutos tá bom, 10 minutos de meditação por dia é ótimo. Quando eu comecei a fazer sem preocupar mais com relógio, sem nada, foi quando eu comecei de 10 eu fui para 20, 25, 30, aí depende do dia. Hoje em dia não me preocupo mais com a questão do tempo, mas aí eu fico, o que a Joyce falou, o tempo que fica confortável para mim, e fico entre 20 a 30 minutos, que é o que gera, assim, de tempo, mais ou menos. Agora, uma coisa muito legal que a Joyce falou foi sobre a contemplação. Que a contemplação é uma das formas, um dos métodos das formas da mindfulness. Porque a contemplação, eles falam muito sobre você contemplar, exatamente o que você falou, contemplar a natureza, você contemplar inclusive quando eu li sobre isso, eu lembrei de um dos vídeos da Joyce, que você fala sobre contemplar enquanto tá... Que você falou que aconteceu isso, que foi uma meditação ali naquele momento.
de você estar lavando louça e você começou a sentir a água e a sentir a leveza da água e a sentir a fluidez e tudo aquilo ali, é um tipo de contemplação dessa meditação. Que eu vinha saber depois também o que era. Quando eu comecei focando na respiração, que era o que eu sabia. Aí depois, quando eu fui ler sobre o assunto, pesquisar mais sobre meditação, os estágios da meditação, porque aí ele pergunta, né? Quais práticas vocês começaram, e depois ele pergunta, o que vocês sentiram? Quando eu comecei a ter inúmeras sensações durante a meditação, foi quando eu fui procurar sobre o que era que estava ocorrendo. Porque a gente pensa assim, vou sentar para meditar, a ideia é você esvaziar a mente, então vou ficar ali naquele nada, né? Entre aspas, nada. Mas começou num determinado momento eu comecei a ver umas formas, uns fractais, umas formas, umas luzes assim que ficavam se mexendo e ficavam se movimentando assim na minha tela mental. E eu lembro o primeiro dia que isso aconteceu, era uma luz branca e aí ela ficava amarela e ela parecia que ela ficava explodindo assim, e depois começava de novo, ia se distanciando e explodia, e depois começava de novo menor e eu fiquei ali só observando aquilo, e lá, né, e exatamente, não pensava em nada, só observava aquela luz assim na minha tela mental, fingi, que é isso? E é uma dessas, se não me engano, é a terceira fase do estado meditativo, quando eu fui pesquisar sobre o assunto. E é natural, é comum de acontecer. E outra coisa que eu senti também, e é riquíssimo, eu tive inúmeras expansões de consciência durante as meditações. Hoje em dia ainda tem, mas no passado era incrível, gente, incrível. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Como sempre a gente acha, né? Coisa da cabeça, mas não é. Eu ficava assim, eu ficava maravilhada, mas quando eu voltava, eu ficava assim, isso é coisa da minha cabeça. Nossa, gente! E era incrível. Nessa fase da ansiedade, eu sentia muita dor nas costas, muita dor nos ombros. E essa dor nos ombros era algo que eu carreguei durante anos, assim, na época que eu trabalhava no mercado industrial, e aquele peso que você carrega nas costas de complexo de Atlas, de carregar o peso do mundo nas costas. E eu me recordo de um dia que eu me vi no meio da floresta. Esse dia foi incrível, assim. Eu me vi no meio de uma floresta, uma mata fechada. Aí entravam uns raios de sol, assim, pelos galhos das árvores. E eu estava sentada de frente para um riacho, da mesma posição que eu estava sentada, meditando. Eu estava sentada nesse lugar. Foi como se eu tivesse me transportado de lugar. Ao invés de estar aqui na sala de casa, eu estava lá. E aí tinha um riacho passando assim pela minha frente. E de repente eu senti no meu ouvido, assim, do lado direito, uma onça respirando no meu ouvido. Nossa! E ela fez, mas ela com o nariz, sabe? Aquele barulho assim da respiração do animal. E foi tão forte. E eu senti ela assim do meu lado. Aí ela passou por mim. Eu via tudo isso, eu via essa imagem toda. Ela passou por mim, foi até o riacho, bebeu água, e ela estava andando em câmera lenta, assim, muito lentamente. Aí ela bebeu água, virou assim, me olhou, de lá do riacho ela me olhou, e teve uma conexão ali, foi como se aquele olhar foi como se ela estivesse me mostrando que ela sabia o que estava acontecendo comigo, que ela sabia que eu estava carregando um peso desnecessário ali, e que por isso as dores. E aí ela me
foi como se ela tivesse me dito mentalmente: olha só como eu não carrego peso nenhum. A única coisa que eu carrego é o meu próprio peso. E ele está em equilíbrio. Olha como eu ando. E aí ela começou a andar assim lentamente e saiu assim da cena que eu estava vendo. Mas eu sabia que ela estava distante, assim, me observando, assim, torcendo por mim, sabe? Gente, esse dia foi incrível. Nossa, Érica, deixa eu te interromper um minutinho. Sim, Você pode descobriu falar. seu animal de poder. Você fez contato com seu animal de poder. Você conhece o Eu animal vi de o poder? eu vi o seu vídeo falando sobre animal de Nossa, poder. pra mim tá claro. E eu acho que Tá claro que a gente pode gravar um vídeo falando só sobre animais, sobre a energia dos animais, porque teve essa situação e teve várias outras situações assim de contato com animais. E o quanto eles nos auxiliam, assim. Porque, gente, nessa época... Sim, com certeza. E nessa época eu não estava me aprofundando nesses assuntos. Eu não imaginava que eu fosse... Eu não imaginava que era esse o meu propósito aqui, nessa existência. Trabalhar sobre e falar sobre expansão de consciência, falar sobre a nossa libertação, vamos dizer assim mesmo, dessas crenças que a gente se prendeu durante séculos. Eu não imaginava nessa época que eu iria, hoje em dia, estar falando sobre tudo isso. Por isso, ainda mais naquela época, eu ficava... Nossa, foi coisa da minha cabeça, mas foi lindo. Ai, gente. Então, era assim, uma das coisas que, quando ele pergunta o que vocês sentiram, o que vocês sentem, para mim é fantástica a meditação, porque é uma das formas, para mim, de entrar numa expansão de consciência. E eu vejo isso claramente, assim, quando estou num estado meditativo profundo, é quando a coisa flui. É isso que você falou. Oi. Pode falar, Joyce. Pode falar, Cris. Não fala, Joyce. Então, realmente a gente tem uma variedade enorme de experiências, né? Aí vai de cada um. Tem vários tipos de meditação também, acho que é legal esclarecer isso aqui pro pessoal. Tem a meditação ativa, né? Tem a meditação contemplativa, que foi essa que a gente falou aqui no começo da gravação. Enfim, tem meditação guiada, tem vários tipos. Eu acho que, né, é interessante, se a pessoa realmente quer essa busca pela meditação, acho que seria interessante conhecer esses tipos e vai pela intuição, que ressoar contigo, com o teu coração, que você sentir, poxa, me deu vontade de fazer essa aqui eu me afinei com a energia dessa daqui, aí faz, né, vai testando. E assim, se também não quiser buscar, então começa pela respiração, né, vai sentindo, você respirar, é um caminho também, né, porque, como a gente falou, a gente está muito acostumado a pensar o tempo inteiro. Então, esse estado do não pensar, do deixar fluir, sem ação do pensamento, realmente é difícil no começo. Então, vai do treino mesmo, de querer fazer. E uma coisa que eu queria falar também, que eu recebo muito lá no canal. O pessoal sempre fala assim, Joyce, eu não consigo meditar porque eu durmo. Isso é bem comum. Porque o que acontece? A gente tem um dia muito corrido, né, na maioria dos casos. Então, trabalha o dia inteiro fora, volta para casa à noite muito cansado, estressado do trabalho, cabeça pesada e tudo mais. Então, o que eu fazia, inclusive, na época que eu trabalhava? Hoje em dia eu ainda trabalho, mas é outro tipo de trabalho. Hoje é mais leve, é diferente. Mas na época que eu trabalhava em empresa, o que eu fazia? Eu tirava um dia que eu estivesse me sentindo bem, que eu estivesse me sentindo inspirada para fazer a meditação. Porque se eu fizesse, né, todos os dias ali, chegando muito cansada do trabalho, estressada, para mim, isso eu tô falando, né, a minha experiência, não funcionava, porque eu acabava dormindo, e enfim, eu não tinha constância na concentração. Então eu fazia, assim, final de semana, quando eu sentia que eu tava mais tranquila, aí eu parava, sentava para meditar e fazia a meditação. Aí dava certo, aí eu conseguia me concentrar mais, né, eu tava mais focada naquilo. Então, também tem essa coisa, né, de você achar o momento certo.
tem pessoas que gostam de fazer regradinho, né? Não, eu vou começar, então eu vou fazer todos os dias, horário tal, e pode, né, vai fazer, pode chover, pode cair trovão, a pessoa vai fazer. Eu acho que é de cada um bem, mas a minha experiência foi essa, né, de eu achar o momento ideal para começar esse caminho da meditação. E foi bom, né, comecei assim, e hoje em dia eu consigo ter mais constância no dia a dia. Mas fala, Cris, o que você queria compartilhar? Eu ia dizer um fator que eu acho primordial na meditação é a persistência da pessoa e a constância, porque a gente vive numa sociedade hoje que tudo é imediatista, né? A gente tem a comida fast food, a gente tem informação pela televisão, pelo rádio, pelo todo tipo de mídia, internet, está tudo muito acelerado hoje. Viagem de avião, você viu, uma viagem para a Índia levava de 3 a 4 meses, dependendo de onde você estivesse. Hoje você pega um avião, você está em qualquer lugar desse planeta em questão de horas. Então, a pessoa projeta essa questão de ser imediatista para a meditação e começa a perguntar por que eu já estou meditando há uma semana e eu não sinto nada? Por que eu estou meditando há um mês e nada transforma na minha vida? Então, a pessoa tem que entender que não é assim imediatista, assim como a natureza tem o ciclo dela, assim como nós vamos para a academia, por exemplo, com o objetivo de modelar o corpo, não vai ser com 1, 2 aulas que você já vai ver os músculos saltando e você já está todo forte e fala, agora eu largo a academia, já atingi o meu objetivo. A meditação é a mesma coisa, né? Tem que ser uma prática constante até você pegar o jeito, até você desenvolver a prática. Porque se você faz 1, 2 vezes e fala, isso não é para mim, limitou uma gama de experiências e tudo. E como você acabou de falar, Joyce, a pessoa tem uma vida corrida e tudo, e quer que 5 minutos de meditação transforme a vida dela, tá tudo de cabeça para baixo esse conceito. A pessoa tem que criar todo um estilo de vida que dê suporte para uma meditação que vai surtir efeito. Então, isso que eu tenho notado muito, que as pessoas me perguntam é por que eu não estou sentindo o efeito da meditação. E sendo que a gente sabe que tem outros fatores também que envolvem a transformação nossa, foi muito mais complexa, é tudo interligado, né? A meditação era um tijolinho dessa fundação toda, dessa transformação, e que proporcionou a gente recriar uma versão muito melhor de nós mesmas, e a meditação é sim um tijolinho muito importante mesmo, e por isso que eu falo, a pessoa tem que ter persistência, não pode parar em 1, 2 aulas e falar que não serve. É verdade. E por que a meditação é tão boa, né? Acho que seria legal a gente compartilhar isso também com o pessoal, porque a maioria acha que é modismo, né? Que não, que nada a ver. É um instrumento muito importante, principalmente nesse despertamento consciencial, porque quando a gente medita, que a gente esvazia a nossa mente, a gente se conecta mais com todas as energias, tanto do cosmos quanto da Mãe Terra, e isso é até uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que a Cris falou, que nós temos os 3 corpos, né, Cris? Sim, E aí, na sociedade moderna, com esse corre-corre, a gente alimenta só o corpo material, né, que você estava falando, mas existe também os outros 2. Quais são? Fala aí para pessoa. Fala, Cris. Porque nós temos os 3, o físico, o mental e o espiritual, ou a consciência em si, né? Então, a gente tem o físico, o mental e essa grande consciência, só que nos dias de hoje a gente está buscando de tudo para alimentar somente um. E aí vem o desequilíbrio na nossa vida, a vida desregrada, tudo fora do lugar. Exatamente. Gente tem tudo para alimentar só o corpo físico, através de todo tipo de estímulo que reforça a experiência física, que é comer demais, se entregar a vícios como o álcool, por exemplo, ou o sexo, tudo em demasia, jogo, e porque isso reforça a experiência da matéria, e a gente fica deixando de lado o corpo mental, que é o conhecimento, trazer mais conhecimento para a nossa vida, e a consciência, que é através da experiência, e a meditação é uma ferramenta que vai te proporcionar isso. A experiência em primeira mão que alimenta a consciência.
alimenta. Exatamente. Então, não é uma reconexão, porque na verdade nós estamos sempre conectados, né? Se não houvesse essas conexões com a energia cósmica, com a energia telúrica, a nossa vida não seria possível aqui na Terra. Sim. Então, essa conexão maior, né, quando a gente abre mais o nosso canal de conexão, a gente está alimentando esses outros corpos, que inclusive a Cris falou, né, o emocional também entra, essa parte também né, espiritual, energética. Quando a gente se conecta mais, a gente está alimentando, a gente está literalmente se reenergizando. Então isso causa uma série de benefícios na nossa vida, que é o reequilíbrio energético, a vitalidade, a vontade de viver, a vontade de fazer, de ir adiante, de realizar. Então, depois reflete até no físico, né? Porque você estando bem energeticamente, o estado físico também melhora muito. A gente traz isso para a nossa vida física. Então existem muitos benefícios, né, Érica? É verdade. Então tem muitos benefícios e eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena a gente incorporar mais nas nossas vidas, incluir os familiares, né, os filhos, começa desde pequenininho ali com as coisas, vamos meditar, vem cá, né, explica. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena fazer assim, porque traz muitos benefícios. Sim. E hoje em dia a gente vê, a Joyce falou das crianças. Nossa, adorei, porque hoje em dia a gente vê vários colégios utilizando da meditação é verdade. Com as crianças. E, nossa, incluir todas as pessoas, igual a Joyce comentou, da família, tudo, mas principalmente as crianças. Já crescer com aquele intuito, com aquele equilíbrio mesmo, da forma como vocês comentaram. Já crescer, alimentando e deixando equilibrado todos os corpos. E aí não vai precisar sentar depois para curar uma ansiedade ou qualquer outro tipo de distúrbio, né? Qualquer outro tipo de desarmonia. É sabedoria, né? A gente ensina essa sabedoria para as crianças desde pequenas. Eu passei 10 dias na Índia, né, no começo do ano. Foi uma experiência muito intensa, né? Porque lá é o berço da espiritualidade aqui na Terra. Então, a cultura deles é totalmente diferente da nossa e a gente consegue aprender muito. E a meditação é uma prática muito comum por lá. Não é que nem aqui no Ocidente, que isso está começando a reemergir de novo, está ganhando mais força agora. Lá isso sempre existiu. Então é rotina familiar, inclusive. As famílias se reúnem para meditar. É a criança pequenininha, a criança meia-idade, o adolescente, o adulto, o mais velho da família, todos sentam ali e meditam, né? Então é uma prática muito comum lá. E isso explica o porquê de tanta espiritualidade naquele país, né? São todos esses hábitos que incentivam esse estilo de vida, né, mais espiritualizado, uma consciência mais aberta. Então é muito importante, né? E a gente precisa aprender com eles, trazer isso para cá também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse momento, nesse episódio. E se vocês quiserem deixar algum comentário, pergunta ou sugestão mesmo para próximos temas, é só entrar no nosso site, que é o www.somostodosmestres.com, sem o BR, e acesse o episódio número 15, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.